Uma das usinas que eu entrei, eu falei assim: "Vem cá, qual que é o grande gargalo de vocês?" Ele falou: "Rapaz, a gente tá tendo muita área com residual de picloram, É. e aí a soja não tá nascendo, tá perdendo muitos talhões." Eu falei: Ele falaram assim: "Só que o problema é que a gente não consegue mapear essas análises, porque uma análise custa muito caro. E já imaginou 2.000 hectares, 3.000 hectares de soja? Pô, não fecha a conta." Eu falei: "Tá bom, vamos fazer uma coisa? Vamos começar a plantar pepino nessas áreas que vocês vão plantar soja." Aí os caras começou: "Pô, mas pepino, a gente quer plantar soja, quer plantar cana. Vamos plantar pepino." Aí eles olharam: "Mas por quê?" Pepino, com 3 a 4 dias, se o pepino não emergir, tem residual na área. O Hã. o a cultura mais fácil de você saber que se tem residual no seu talhão ou não tem, é o pepino. É. Então, assim, cata uma cavadeira de 0 a 20, 20, 40. Ou você coloca numa bacia, num balde, ou você planta pepino na área mesmo. Se em 3, 4 dias não nascer esse pepino, tem residual na área. Aí os caras: "Não é possível." Fizeram o teste, salvei 600 hectares dessa usina. Aí os caras falaram: "Não, você tá dentro, É. me ajuda aqui." Aí nunca mais teve residual de piclorano nessas áreas de soja. Os caras parou de perder soja com residual. Por quê? Porque os caras chegavam assim: "Ó, Arthur, esse talhão aqui faz tantos meses que não foi aplicado esse tipo de produto." Só que eles esqueceram de ver que quantos milímetros choveu para realmente lixiviar esse produto e você poder plantar soja, né. Uhum. Então, às vezes, dava um intervalo de carência, mas não dava um intervalo de milímetro, e os cara perdia. Então hoje, nas nossas áreas que vai plantar soja em palhada de cana, planta pepino. Se o pepino nascer, não tem residual. Aí a gente começa a partir da vala de profissional, entendeu? Caramba, muito interessante isso daí, né, uma estratégia Estratégia barata, biológica, vamos falar assim, né, você biológica, coloca você um entendeu? outro organismo ali para ver se ele desenvolve. Então, assim, você começa a sair daquela vala de vendedor, cara, você começa Uhum. a sair mais profissional. E aí, cara, e ajudando o cara Aham. realmente, ó, né, qual é o outro entrave de plantio de soja e parada de cana? É cortar a palha, né, porque geralmente a usina corta lá, colhe em julho, junho, agosto, e o cara vai plantar soja em outubro. Hã. Não dá um intervalo da massa meio que decompor, né, então às vezes a plantadeira ela embucha. Cara, a gente precisa afiar os discos ou afiar a botinha. Aí os caras olham assim: "Mas como vou fazer isso?" Cara, afia. Pega uma Afiou, lixadeira. começa a cortar. Então, assim, você vê que é insight que o produtor precisa. O produtor não precisa só de manejo. Claro que o manejo ajuda muito, mas ele precisa saber o que está acontecendo no negócio dele, Uhum. né. "Cara, o meu negócio está acontecendo isso e não está dando certo." Cara, começa a arrumar a solução. Aham. Você começa a sair da vala de venda, de centavo, o seu tá mais caro R$ 1, 1 centavo, 10 centavos. Não, pô, o cara tá me ajudando, o cara tá trazendo informação na mesa, eu preciso dele. Como eu falo, vendedor tem que ser interessante, não interesseiro. Uhum. E o produtor percebe também isso na ponta, né. Sim, Cheira, né, o vendedor sim. cheira, né, de falar: "Porra, eu tenho um produto mais barato." Cara, isso aí já ficou para trás. Isso aí, o cara que quer performar hoje em dia no agro, ele tem que ser mais profissional. E Uhum. a gente precisa ajudar esses caras também, né. Até na nossa época antiga lá, em 2010, os caras tiravam pedido depois do expediente com tomando cerveja. Hoje em dia o cara não quer saber mais disso, o cara quer insight, cara, insight. Uhum. Insight para o negócio. Sim. Então é isso que eu acredito que o cara consegue se performar no agro, é sendo profissional. Cara, muito legal. E aí, vamos puxar para esse assunto que já começou a falar do soja na cana, né, plantar soja na palhada da cana, ou plantar cana na palhada da soja. Que esse é um assunto que eu foi até o assim, os primeiros contatos que a gente teve, você tinha acabado de lançar o livro, algo assim, né, você mandou um para mim, e eu tinha acabado de começar um trabalho com um produtor rural que fazia essa estratégia, né, de plantar, né, a soja na reforma da cana. E esse é um tema em si que eu acho, assim, muito relevante para o Brasil como um todo, porque a gente tem cana em grande parte do Brasil, O né, estado de São Paulo inteiro, estado de São Paulo inteiro, e eu sou de Alagoas, que é o estado praticamente inteiro de 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 cana cana, também. né. O meu avô era fornecedor de cana para usina, então cana é um assunto que para mim
saiu da cidade, você vai ver cana, sempre com era isso, certeza. a minha vida sempre foi essa, né. E vim para São Paulo, que também aqui é do mesmo jeito, né. E eu sei, assim, a importância da cultura no Brasil, a importância econômica, a importância, eh, até como cultura mesmo, né, a tradição de produzir aquilo e tudo mais. Depois, né, vira toda essa questão da matriz limpa de energia, renovável e tudo mais, que aí é um outro assunto, mas, como isso é uma área extensa. E aí vem o detalhe, né, é uma cultura também muito cara, né, para implantar, para manutenção e uma cultura de longo prazo. A princípio, você vai plantar um canavial, vai cortar ele por no mínimo Ou 5, seja, 6, 7 anos, né, mas a gente sabe que pode ser muito mais, ou muito menos, menos. dependendo se você tiver feito um negócio mal feito, né. E renovar esses canaviais custa muito dinheiro, né, é um dinheirão que você emprega ali para ir cortando ao longo dos anos. Então tem um desafio, eh, financeiro, de você conseguir ter um caixa saudável para quando está fazendo reforma, quando está plantando área nova, e essa estratégia de você reformar plantando alguma leguminosa, né, via de regra a gente está falando aqui da soja, mas tem uma turma que planta amendoim, planta outras coisas também, né, eh, como estratégia de você diminuir o custo dessa renovação, né. Isso é até onde eu sei, que eu não sou agrônomo, sei mais ou menos pela parte de quanto custa do lado da gestão. Queria que você me explicasse um pouco do porquê que você, né, foi para esse lado e qual é a tua visão, né, desse assunto soja na cana. Dá Bom, dá de dá o ante livro aqui pra de gente. antemão, esse aqui é É. o livro, quero presentear você já tem, então você pode presentear a turma aí que está assistindo nosso conteúdo, Soja na Cana. É o único livro de soja na cana do Brasil, de soja em palhada de cana, registrado, é o único livro que está registrado, você encontra ele no Amazon hoje. Eh, Quando eu fui para a região de Andradina em 2014, só tinha cana, cara, só tinha cana naquela região, né, É. e os canaviais, estava começando a precisar de reformas, né, eram os canaviais um pouco velho, né, e 2014 foi um boom de seca muito grande naquela região, né, onde que foi um desafio muito grande também para os produtores daquela região, e eu vi que não tinha muita informação, né, era uma variedade só, tinha produtor que tirava aquela palha da cana, reformava o talhão e plantava soja no convencional, sabe, e a soja morria, não ia para frente. E de lá, de 2014 a 2020, e foi 5 anos, de erros e acertos, muitos mais erros do que acerto. E eu chego em 2020 e falei: "Cara, eu tô com tanto conteúdo bom de soja em palhada de cana, que eu preciso passar isso para frente", né. Por quê? Porque eu tô conseguindo performar aqui nesses canaviais, que essas estratégias básicas, como pepino, como, afiar disco ou botinha, né, como realmente plantar na profundidade ideal, o tempo de dessecação. Então, assim, não é um livro, que eu posso falar assim é um livro de insight, é um manual como plantar soja em palhada de cana, né. Aham. Então, assim, eu falei: "Eu preciso jogar isso para frente e passar essa informação do que eu sofri em 5 anos, tem turma que vai conseguir em uma lida pegar todos os meus insights". E, cara, a aceitação foi muito grande, e o boom na hora quando eu lancei, gente do Goiás, gente de Ribeirão, me chamando para ajudar, sabe, foi uma coisa muito muito legal. E voltando nesse assunto da soja em parada de cana, cara, a maioria de produtores rurais antigamente, eles tocava tudo na mesma fazenda, né. É. Então o cara pagava a renda lá de soja ou de milho e fechava o contrato anual. Só que a conta não estava fechando, não estava fechando, né, porque né, os investimentos antigos, os produtores, 2014 foi um boom lá na região nossa muito difícil, então veio uma certa crise, né, uma crise política, e os produtores precisavam se reinventar o jogo, né. O que que eu fazer? Como que é o meu negócio? E muitos saíram de arrendamento anual e procuraram usinas para poder plantar em soja em palhada de cana, às vezes sem renda, e plantava, reformava o canavial e ia para o próximo. É. Então virou um certo negócio, né, de produtores de grão. Opa, vou sair de uma renda cara, uma renda anual,
e vou para uma renda bem mais barata de soja, que eu, umas que vai para me pagar poucos sacos por hectare e umas eu não vou precisar pagar nada, só jogar o calcário e ir embora. Então esse mercado começou a crescer muito de soja em parada de cana. Então, e eu estava nesse intervalo, na hora certa, no dia certo e na época certa. Você nessa época era o cara que ajudava o produtor de soja? Cara, essa época de 2014, 2015, eu estava numa transição de carreira, né? Como eu falei, era um cara que não estava despontando muito, que era, que era vendedor, né? De tirar pedido, e deu esse boom na região. E eu consegui surfar, consegui entender um pouco mais sobre isso. Como eu falei, esse livro tem mais erros do que acerto, só que erros valiosos, acertos muito valiosos, né? E eu estava nessa época e eu consegui ir aprendendo com a turma, cara, aprendendo com aquela turma, com aquelas usineiros, com aqueles produtores que foram em soja em parada de cana. E a gente conseguiu evoluir. Hoje em dia, o mercado, se você for pegar o mercado de 2026, tem mais soja em parada de cana do que soja de arrendamento próprio, de soja de pivô. Então, assim, o mercado cresceu demais, Isso cara. aqui no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, Ah, no estado de São Paulo. Então, no estado de São Paulo tem, esse ano provavelmente vai ter muito mais reformas com o preço que está a cana, né, com é. o preço que está esses adubos, né, o preço de adubo, de diesel. Então, a cana que não está muito boa também em termos de lucratividade, né? Então, acredito demais que 2026 para 2027 vai aumentar essas áreas de reforma de cana Aham. e até para produtores também te dar um pouco mais de fôlego, né, de sair dos arrendamentos caros para poder surfar um pouco nesses arrendamentos mais baratos, né. Eu lembro que 2014 ou 15 2014 foi o primeiro ano que eu comecei a trabalhar em fazenda, então foi um universo bem novo para mim. E eu lembro de um evento que eu estava participando e um dos palestrantes era um cara no Mato Grosso do Sul, acho que era no Mato Grosso do Sul, que ele estava contando que, ele estava fazendo o ILPF, né, ILP, né, Integração Agropecuária. Lavoura-Pecuária, em que ele fazia um sistema que reformava os pastos plantando soja, né, e aí ele virou, né, também agricultor de soja fazendo isso, e ele estava contando justamente que uma grande virada que estava tendo no negócio dele era que eles conseguiam fazer um acordo com uma usina da região para plantar soja na área de reforma das usinas, né. E aí provavelmente deveria ser, né, um arrendamento ou sem custo É, ou muito barato, né. a cor de cavaleiros, né. E eu lembro dele falar assim: "Ó, o que tá virando o meu negócio agora é isso daí", porque, assim, foi um acordo que, acho que ninguém na região fazia ainda, e ele conseguiu essa parceria com a usina e isso estava transformando o financeiro do negócio dele, né. Trazendo para essa visão, assim, de estratégia, né. Então, Com às certeza. vezes ele tá perto ali tá vendo só a operação, então o cara que planta soja, né? O que que eu faço para produzir mais sacas por hectare? O que que eu faço para diminuir o custo da produção? Então tá olhando só para dentro ali, só para manejo, para custo dos insumos, para o que que ele faz para conseguir, né, dentro de casa se defender. De repente a solução ela tá além da sua Além casa, da né? nossa Da casa. você conseguir ir para um outro lugar, fazer um acordo para pagar um valor diferente. Então, como isso são acho que a crise cria, né, Com essas certeza, com soluções. certeza. Oportunidades, né. E assim, em 2014 foi também esse grande, esse veranico que judiou de muitos produtores da região, e qual que foi a grande virada de chave? Eles entenderam que precisava de palhada. Hã. Ou palhada de milho, ou palhada de sorgo, ou palhada de braquiária, ou palhada de cana. Aham. Para quê? Para virar aquela térmica de aguentar a temperatura, alta temperatura, né. Até hoje, a gente, antes de conversar com o produtor, você vai plantar em palhada ou convencional? É. 90% fala: "É palhada, não tem como", né. Então assim, a grande virada de chave para o estado de São Paulo, Arthur, foi os plantios em palhada. Aham. Então, assim, isso mudou muito o jogo nosso. A produção nossa aumentou demais com isso. E com isso também, assim, as adequações de variedade, de manejo, porque antigamente a cana veio muito de o polo, né, de canaviais é Sertãozinho, Ribeirão, né, aquele miolo.
qual que era a grande, não cagada, mas o grande entrave que a gente não conseguia produzir muita soja? Eles pegavam as variedade de Ribeirão, de Sertãozinho e trazia para cá para ver se a gente conseguia produzir, só que não conseguia produzir. Aqui é Por quê? diferente. Porque cada região é uma variedade, cara. Uhum. Cada região tem sua variedade certa. Então a gente começou a focar na palha, focar em plantio direto, focar em variedades, fazer testes de variedades, né, de manejo. Para quê? Para a gente poder ter a receita certa e poder, em cada região, implementar ela. Então, até hoje, a gente fala para produtores, cara, você vai plantar uma variedade só, coloca 5%, 10% de uma variedade X ou uma variedade nova, para quê? Para vocês indo vendo como que ela performance, né? Você sempre tem um plano B. Por quê? Porque se a variedade A ninguém achar, ou as multinacionais, as sementeira falar assim, ó, esse ano a gente não tem essa variedade, o que que a gente vai fazer? É. Nós não tem, nunca estudou o plano A, o plano B, o plano C. Então é esse tipo de adequação que a gente precisa ter, entendeu? Cada região a sua variedade, cada região o seu manejo, cada região o tipo de solo, a gente vai colocar o tipo de palhada, né? Então é estudar realmente o negócio de cada região e de cada fazenda. Esse pedaço de vídeo que você acabou de assistir é um corte do podcast Fazendas Infinitas. Se você ainda não conhecia, considere começar a nos seguir, se inscrever no canal, deixa o like no vídeo e não perca os próximos episódios do Fazendas Infinitas.